Vamos tratar aqui rapidamente do processo de construção de identidade, da afirmação da legitimidade, da promoção do discurso, da narrativa, da difusão de perspectivas que nem sempre aparece como sendo história da ciência, né? Mas no tópico historiografia falamos que a história da ciência era geralmente tratada como uma sequência de ideias e descobertas, né? Mas importa salientar como esse processo de institucionalização, de associações, de organizações, são elementos centrais nessa história, principalmente para dar legitimidade a uma certa maneira de ver e lidar com o mundo, que é o que estamos chamando de cultura científica, né? Não apenas para dar legitimidade, mas para conseguir apoio e garantir a autoridade dos seus representantes. Pois bem, a dinâmica cultural, né, isso do processo de transformação ou consolidação de qualquer cultura, tem como um dos eixos estruturadores essa oposição entre nós e eles, a identificação com quem a gente gosta e admira, né, e quer ser associado ou ser visto como parte deles, né, em contraposição àqueles que a gente considera que são diferentes e não quer marcar a posição como diferentes, né? Você pode ser chamado os ignorantes, os charlatões, os religiosos dogmáticos, ou quando a disputa é dentro da própria ciência, aquele pessoal das humanas, os físicos experimentais. Enfim, essas oposições são fundamentais para o estabelecimento de identidades e de diferenciações. Num linguajar científico, da sociologia ou das ciências administrativas, instituições são formas de legitimar uma organização social, né, que envolvem prescrições de comportamento dos atores sociais envolvidos, formas de comunicação simbólica para os públicos internos e externos. Ou, como sugere esse esqueminha, tem uma dimensão regulatória, normativa e cognitiva, né? Tem processos de institucionalização, buscam regular a prática, definir normas do que é e do que não é correto, as obrigações e como lidar com quem não age corretamente, quem não cumpre as obrigações. Quando se fala em legitimidade, há que se pensar na credibilidade, né, na aprovação social de uma organização como algo essencial para a sua sobrevivência e prosperidade. Isso é um recurso estratégico para cada organização que é subjetivamente construída ou que tem suas bases nos elementos institucionais, com valores, crenças, normas, regras socialmente construídos e aceitos como válidos por um determinado sistema social. Essas sociedades podem ser mais ou menos institucionalizadas, como a sociedade dos doutos, dos eruditos, ou como associações dos médicos, né? São associações de especialistas em um ramo do conhecimento ou das ciências em geral, que permitem reunir, expor os resultados de suas pesquisas ou de confrontá-los com outros colegas especialistas nos mesmos domínios do conhecimento. E também difundir seus trabalhos através de uma publicação especializada, né? A maioria é específica de um país ou outro e aceitam com maior ou menor facilidade membros estrangeiros, mas frequentemente com filiações locais, né? A sociedade geralmente sobrevive de doações governamentais ou de universidades e de outros meios, como taxas de cobrança de seus associados ou mesmo de venda dos periódicos científicos. Em geral, conferem honrarias e títulos e medalhas a seus membros mais destacados, né? Então, aí estão algumas dessas criadas no início do século XX na Europa. A Royal Society não foi a primeira, nem conseguiu o apoio financeiro do rei, mas é uma das mais estudadas ou mais bem documentadas. Já mencionamos o livro de sua história logo após sua fundação. Vale destacar que teve uma reação por parte daqueles que consideravam o seu surgimento, né, desses cientistas, como uma nova seita. Eles são acusados de se colocarem acima ou de forma destacada do resto da sociedade na busca da verdade.
Isso num país que saía de uma longa guerra religiosa, né? E então a acusação de ser uma nova seita era algo pesado. E seus defensores vão tentar dizer que nada disso, que ali estavam nobres, desinteressados, preocupados apenas com a busca da verdade, e que os protocolos que eles criaram deixavam de fora questões políticas ou religiosas. Por exemplo, reduzindo toda a atenção e o registro para as matérias de fato, e não matérias juízos de valor, né? Descrevendo, por exemplo, o que sucedia com um pássaro quando tirávamos o ar da abóbada, quando tira-se o ar numa abóbada de vidro onde ele se encontra, ou o que observou-se, né, quando, quando se pesa um objeto também da mesma abóbada sem ar, no vácuo, né, o que foi notado, o que foi observado, constatou-se. Já se percebe que essas são estratégias discursivas, né, esse sujeito impessoal, para neutralizar o sujeito e as crenças e suas convicções. Mas são muitas as estratégias na defesa, na criação dessas sociedades que, em alguns casos, tiveram sim uma reação contrária. Acho que bastante expressivo dos propósitos da Royal Society e das outras associações científicas está nessa declaração do primeiro secretário, Henry Oldenburg, né, dizendo que, não haver nada mais necessário para aperfeiçoamento dos assuntos filosóficos do que a comunicação, aqueles que se aplicam a tais estudos das coisas descobertas por outros, é lícito empregar a imprensa para gratificar aqueles cujo prazer está nas descobertas proveitosas, permitindo-lhes acesso ao conhecimento que neste reino e em muitas outras partes do mundo se produz, assim como para promover o progresso dos estudos, trabalhos e tentativas dos curiosos e letrados em coisas de tal tipo. Tais produções, sendo clara e verdadeiramente comunicadas, podem suscitar o desejo de adquirir sólido e útil conhecimento, além de tentativas e esforços engenhosos. E os especialistas em tais matérias serão estimulados a buscar coisas novas, a compartilhar seu conhecimento com outros e a contribuir para o grande projeto de aperfeiçoamento do conhecimento natural. Conhecimento natural, vocês lembram, é a filosofia da natureza, né? Era a maneira que se chamava a ciência então. Já no Brasil não havia espaço para a criação dessas associações, né? Ou seja, com exceção da colônia holandesa no Nordeste, que foi de 1637 a 1644, não havia, a política colonial portuguesa impedia, até a vinda, né, de Dom João para o Brasil, em 1808, quaisquer atividades científicas ou mesmo atividades de impressão no Brasil. Assim, essa academia científica que consta aí de 1772, ela teve uma breve e insignificante inserção, né? O que é destacado é essa comissão francesa que vem junto com a corte, né, com a vinda de corte para o país, com um conjunto de artistas, arquitetos, eles de fato tiveram uma presença marcante, né? Mas as instituições mesmas, as organizações, como a Escola Real de Artes e Ofícios, a Academia de Belas Artes, mesmo de Belas Artes, mesmo de literatura, eram proibidas e vão ser permitidas apenas com a vinda do reino para o Brasil. É importante salientar que muitos desses agrupamentos são tênues, são frouxos, no sentido de que são organizações ainda pouco formalizadas, sem ficha de filiação, nem diretoria, né, ainda que tenha participantes mais ou menos ativos, né, mas que têm uma causa comum, um pouco como os movimentos sociais, né, onde se compartilha de interesses, onde se troca experiências, ou mesmo um grupo de estudo, né, ou seja, articulações de interesses, né, para objetivos comuns, como promover conhecimentos ou práticas, ou esquemas de cooperação, né? Então, mesmo essas associações, esses agrupamentos tênues, funcionam também na dinâmica geral, né, que a gente trata a cultura da oposição entre nós, do grupo tal, né,
frente aos outros, ou seja, nós do núcleo teórico, do núcleo LGBT, frente ao conjunto da sociedade. Enfim, esse sistema de oposição, de polarização, eu versus os outros, né, ele é estruturante de vários aspectos da cultura e ele aparece também na organização dessas associações científicas. Algumas delas, elas são quase como redes virtuais de trocas. Está aí a troca de correspondência que o padre Mersenne, né, um contemporâneo do Descartes, do Galileu, ele possibilitava, trocando informação, colocando todo o conjunto a par do que estava acontecendo num outro lugar, né? Mas também essas associações nos quais a ciência não tem um papel central. Tá? Então, está aí mencionado o Tabernáculo da Ciência, era um grupo de jovens militares, né, que defendiam a meritocracia e a racionalização republicana, né, em oposição às práticas monárquicas que eles consideravam ultrapassadas. Como, por exemplo, o chefe militar não devia ser indicado pelo título de nobreza, mas deveria ser alguém que tivesse se distinguido no campo de batalha. Né? Então, curiosamente, esse grupo do Tabernáculo foi um núcleo importante no movimento positivista no Brasil, que teve uma influência enorme na cultura brasileira desde os últimos 30 anos, né, 1870 até os primeiros 30 anos do século XX. O positivismo mereceria ser estudado como um capítulo à parte. Ele teve uma influência enorme em vários países da América Latina e, curiosamente, ficou muito mal falado por aspectos que nem eram suas características, como uma visão reducionista da ciência. Eles insistiam no progresso do conhecimento científico, na sua escalada, né, do período medieval para o período moderno, deixando de lado a metafísica e a religião. Né, então a ciência passa a ocupar um lugar central, a ponto de criarem uma igreja da ciência, como essa que tem na foto. Né, e a escalada pode ser vista também nessa escala aí do tempo no Rio Grande do Sul, onde a ciência vai se tornando mais complexa, com a física sendo superada ou englobada pela química, pela biologia, e a psicologia englobando a biologia, e a sociologia englobando ambas, e todas elas subordinadas à moral. Né? Então, como esses positivistas se opunham às universidades, que achavam que ela era uma instituição medieval e que funcionava apenas para garantir privilégio de seus diplomados, eles foram, de fato, um obstáculo ao investimento nas universidades públicas e na pesquisa das ciências puras, né, que acabaram sendo desenvolvidas naquelas instituições. Por outro lado, quando essas instituições foram criadas, os positivistas se tornaram o grande vilão. Várias instituições participaram no processo histórico de consagração da cultura científica no Brasil. Dentre elas, a Academia Brasileira de Letras, cujo lema é Ad Immortalitatem, pois pretensiosamente seus membros são tratados como imortais. A escritora Cora Coralina gozava dizendo que se fosse para ser imorrível, ela tentava entrar, mas imortal não valia a pena. A ABL remonta ao final do século XIX, quando os escritores e intelectuais brasileiros desejaram criar uma academia nacional nos moldes da Academia Francesa. Você tem 40 cadeiras ocupadas por membros efetivos perpétuos, né? Sendo que cada novo membro é eleito pelos acadêmicos para ocupar uma cadeira vazia, né? Devido ao falecimento do último titular. A historiadora Dominique de Sá tem uma tese interessantíssima, que depois virou livro, mostrando como que na virada do século XIX para o século XX, o padrão, o modelo de intelectual deixa de ser visto apenas como literato, aquele erudito, hábil na retórica, para incluir também o cientista. O Oswaldo Cruz, ele entra para a Academia de Letras sem ter feito discursos ou com as pompas usuais. E a sua escrita é seca e objetiva,
como aquela que vai caracterizar a linguagem científica, né? Então, nessa figura está ele no alto do castelo, em Manguinhos, atirando o fumacê para acabar com o mosquito transmissor de doenças, né, que é o nosso conhecido Aedes, que não perdeu a guerra lá. Mas o Instituto Manguinhos, né, hoje a Fundação Oswaldo Cruz, foi erguida justamente para combater esse mosquito e hoje em dia a fundação está em várias cidades brasileiras. Aqui em Minas ela é mais conhecida como Instituto René Rachou, que também foi fundado para combater as pragas da nova capital, dentre elas os escorpiões, né? Essa guerra também ainda não foi vencida. Até hoje, o melhor veneno preventivo para o escorpião é galinha solta ciscando. Mas eu acho que ele aponta para a dimensão de políticas públicas nesse processo de institucionalização. Vamos tratar mais à frente, em outra sequência, dessas políticas públicas e da percepção pública da ciência. Mas se o modelo de intelectual estava mudando, nada mais razoável do que se criar uma associação própria, sem os literatos. Então, aí nessa escola politécnica, vocês estão vendo na foto, depois foi a escola de engenharia e hoje em dia Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, lá da UFRJ, no Rio de Janeiro, né? Ali foi, a partir de reuniões informais de um grupo de professores, foi fundada em maio de 1916 a Sociedade Brasileira de Ciências, né? Que depois se tornou, acho que alguns anos depois, a Academia Brasileira de Ciências, né? E o grupo fundador tem um super prestigiado, celebrado, mas esses docentes receberam logo em seguida a adesão de outras faculdades, de outros pesquisadores de instituições científicas, como o Museu Nacional, que já estava funcionando na Quinta da Boa Vista, o Observatório Nacional, que cuidava de meteorologia, astronomia, o Serviço Geológico, o Instituto de Medicina Experimental e por aí vai, né? Então, rapidamente eles conseguem um número significativo de pessoas bem consideradas. Os principais objetivos da Sociedade Brasileira de Ciências eram estimular a continuidade do trabalho científico dos seus membros, o desenvolvimento da pesquisa brasileira e a difusão do conceito ou da imagem de ciência como um fator fundamental do desenvolvimento tecnológico do país. Então, vocês estão vendo aí no site atual, a ciência gera desenvolvimento, né? Embora houvesse a expectativa de apoio financeiro do governo, ela foi estruturada como uma organização independente, privada, e foi responsável pela escolha de seus dirigentes. Enfim, tinha uma autonomia nos seus estatutos e regulamentos, né? Mas logo ela começa também a cuidar da publicação de periódicos científicos, como a Revista da Sociedade Brasileira de Ciências, em 17, depois, como ela não se sustenta, volta em 1920 e por aí vai. No atual site da Academia Brasileira de Ciências, vocês poderão encontrar, né, esses quadrinhos seguindo a lógica das instituições de se promoverem, celebrando seus representantes, seus dirigentes, a lista dos apoiadores da causa, e nesse caso a ciência brasileira, né, a grande causa, a difusão de que a ciência é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, social e cultural do país. Mas ao longo das décadas de 1930 e 1940, a Academia Brasileira de Ciências perdera o seu vigor e teve seu papel enfraquecido, o papel de aglutinador dos cientistas e defensor da imagem pública e de promoção da ciência, né? Assim, nos moldes de outras associações internacionais, foi fundada em julho de 1948, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, com o objetivo de unir o pensamento científico brasileiro com reuniões anuais que conjugavam diversas áreas do conhecimento, né. É a sociedade mais representativa, ainda é, da comunidade científica brasileira, tem mais de 5.000 sócios, mais de 130 sociedades científicas especializadas que são associadas em diversas áreas do conhecimento à SBPC. Na última década, a Academia Brasileira recuperou o seu prestígio, né? Mas entre os anos
1940, 50 até 2000, a SBPC foi de fato a principal representação científica nacional. Então as reuniões foram mudando um pouco seu perfil, e hoje em dia são grandes feiras de ciências, de políticas de difusão, de interação com a sociedade, com sistemas escolares, em diferentes localidades. Eles fazem questão dela ter uma inserção em estados fora do eixo Rio-São Paulo. Além de promover o avanço da ciência, ou como parte dessa luta, a SBPC cumpriu um papel fundamental de resistência durante os anos do governo militar, sobretudo manifestando-se contra as perseguições a professores, pesquisadores, estudantes. Foram muitas perseguições e a SBPC sempre atuou nessa defesa, e também contra a interferência no sistema educacional e científico, né, que feriam a autonomia das universidades. É curioso porque havia um respeito grande da ciência entre os militares da época, um pouco diferente da atual, né? E pelo desenvolvimento nacional que possibilitava esse espaço de articulação e interlocução da SBPC com a ditadura militar. Essa é a imagem final de um dos diversos vídeos de campanha pela ciência promovido pela SBPC, com apoio do Banco do Brasil e da Rede Globo, né, retratando um país sem ciência. A peça publicitária, cujo link está aí na parte de baixo do slide, é um fotógrafo vendo cientistas desaparecerem, ou migrarem, ou não serem renovados, e a pobreza de um futuro, né, de um país que não investe devidamente em ciência. Esse tipo de material veiculado nas TVs de um país que era bastante televisado, né, interessa demais aos historiadores da difusão da cultura científica. Né? Há outras peças publicitárias que eu não consegui encontrar, como a de um senhor conversando sobre a ciência com um jovem numa praia. Eles estão olhando as ondas com a prancha de surf ao lado, e ao longo da peça, né, do vídeo, você vai vendo que, contra os estereótipos arraigados, né, o surfista era o senhor e o jovem é o cientista, falando um pouco da aventura que era essa atividade e convidando de alguma maneira a identificação de jovens nesse empreendimento.